eu vou recitar um poema infantil sobre a paz. Criança merece paz, de Ana Lieri. Criança merece ter paz, e um mundo de igualdade. Gente grande é incapaz de entender essa verdade. Um mundo sem opressão, sem violência e sem dor. Todos num só coração, de mãos dadas com amor. Não importa a raça e a cor, criança eterna pureza. Pequeno botão de flor que cresce em graça e beleza. Se fossem todos irmãos, sem brigas e sem maldades, o universo em união seria felicidade. Pedem paz às crianças, voltemos a ser meninos. Um planeta de esperança a todos os pequeninos. Grande abraço, Dom Vicente. Bonitinho. Gracinha, né? É o Theo lá de Brumadinho, filho da Gilmara. O Theo, de vez em quando, declama uns poemas meus lá na igreja, na comunidade. É uma gracinha, um encanto de criança, que bonito. E nós estamos voltando aqui com o nosso Versos e Preces, e você pode também mandar o seu vídeo, enviar aqui para nós, para o nosso programa, e faça como o Theo, né? Aqui, poesia, livros, indicações de obra de arte. A gente agradece muito essa participação. É bonito, né, Carlos? Você que é artista, que trabalha com teatro, essa interatividade com as pessoas. E é lindo ver uma criança fazendo isso, né? Porque eu acho que a vida sem poesia, ela vai ficar muito difícil, muito complicada, muito triste, né? Então a gente precisa de botar a poesia na vida dessas crianças. Para a gente fazer aqui uma retrospectiva rápida, de onde vem esse seu carisma, esse seu talento você trabalha com teatro há muito tempo? 40 anos 40 anos. Que eu vivo de teatro, mas que eu faço teatro há 60. A vida toda eu sempre fiz teatro. A minha mãe disse que eu nasci em outubro, quando foi em dezembro eu fui menino Jesus no presépio, nunca mais eu parei de fazer teatro. Então eu fiz teatro uma vida inteira, sempre fiz teatro. Mas que eu vivo profissionalmente de teatro já tem 20 anos que eu me formei na Escola do Palácio das Artes. E você é de Belo Horizonte? Eu nasci no Cerro, na verdade. Ah, verdade. Nasci nessa cidadezinha aqui. Quando eu nasci... Conheço. Você conhece lá? Conheço. É bonitinho, não é? Eu acho. É uma cidade muito bonitinha, muito aconchegante. Eu gosto muito de lá. Tanto que em todos os meus espetáculos eu falo, inclusive até no Francisco de Assis eu falo do Cerro. Eu sei que você vai dizer, não tem nada a ver, né? A história de Francisco se passa na Itália, mas a gente sempre se mistura em alguma coisa. Como está o teatro hoje no cenário aí, na nossa cultura? Então, o teatro está muito judiado, né? Não só o teatro, tem muitas artes aí que... Mas está sobrevivendo. O teatro é o primo pobre, né? Porque o cinema tem um orçamento grande, né? O audiovisual tem um orçamento grande e o teatro sempre tem um orçamento muito menor. Então a gente tem que matar um leão por dia. Se eu falo isso, São Francisco vai ficar com ódio de mim, de falar que tem que matar um leão por dia. Mas a gente, pelo menos, tem que ralar muito para poder conseguir sobreviver de arte nesse país. Tem sido cada dia mais difícil, mas tem sido muito prazeroso também olhar para trás e falar assim, poxa, eu fiz o que eu nasci para fazer. Que bom. Né? Eu nasci para fazer rir as pessoas e é isso que eu fiz durante 40 anos da minha vida. Já deve ter se encontrado aí com muitos outros parceiros, companheiros do teatro. Com certeza. Em Minas, fora de Minas. Em Minas, fora de Minas. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com uma pessoa que o senhor deve gostar muito, que tinha uma alegria latente, que era o Rolando Lero, o Rogério Cardoso. A gente fez uma peça durante um ano direto, a gente fazia. Era riso do início ao fim. A gente ria muito com o Rogério Cardoso. E eu fiz vários espetáculos, a gente já ganhou um festival em Portugal, uma peça sobre Pier Paolo Pasolini, aquele cineasta italiano. A gente ganhou um festival em Portugal. Eu participei do primeiro prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro, em 96. O primeiro lugar ficou com a Cláudia Rodrigues, eram 256 humoristas do Brasil inteiro. O primeiro lugar ficou com a Cláudia Rodrigues, que fazia diarista, e o segundo lugar fui eu que ganhei o segundo lugar. Me lembro da diarista. E com esse dinheiro que eu ganhei o prêmio Multishow, na época eu ganhei $5.000, e eu montei um espetáculo chamado Pérolas do Tejo, que é a história da minha família, que começa lá no Cerro,
mas o Tejo é o rio português. Então, as pérolas do Tejo é a minha avó, que era portuguesa e que contava essas piadas pra gente. Já morou fora do país? Não, não morei. Mas eu fui a Assis, que quando eu fiz 35 anos de carreira, eu queria muito conhecer Assis. E aí eu tive o privilégio de ir a Assis com o pessoal da minha igreja. Eu frequento, eu costumo dizer que eu sou artista, mas o mais forte na minha vida é ser cristão. Não nem ser católico, mas ser cristão. Sim. E aí eu fui em Assis para conhecer a cidade de São Francisco e lá eu fui com o pessoal da igreja Santo Agostinho. Cada um contou uma historinha sobre São Francisco de Assis e a gente entrou para a igreja e quando eu saí com uma peça na cabeça, assim, com a história de São Francisco. Nós vamos falar dessa peça daqui a pouquinho. Talvez se a gente desse um intervalozinho para uma música, porque aí a gente vai... A música alegra a alma. Inspirando a nossa conversa, né, Tiago? Claro. Você, antes, né, quando a gente terminou o Evangelho no bloco anterior, escutamos Sonda, que é um tema espiritual, que bom, Sonda-me. Começando o tempo quaresmal, a gente começou com uma prece musical. E agora? Agora a gente vai aqui com Tom Jobim, né? Que eu acho que todo mundo conhece, que é Eu Sei Que Vou Te Amar. Vamos lá. Sei que vou te amar, inspirando-nos para continuar essa nossa conversa muito bacana com Carlos Nunes. E a gente introduziu um pouquinho a partir da sua carreira. Agora a peça, que está inclusive hoje é o último dia de 19 horas. Francisco de Assis, do Rio ao Riso. Conta um pouquinho pra gente sobre essa peça. 19 horas no Cine Paládio. No Sesc Paládio. Sesc Paládio. Lá foi o Cine Paládio, né? E aí o Sesc comprou e transformou naquele belo teatro que é o Sesc Paládio hoje. Então hoje, 19 horas, no Sesc Paládio, Francisco de Assis, do Rio ao Riso. Então, a peça surgiu lá em Assis ainda. Quando a gente foi lá, o pessoal começou a contar umas histórias sobre São Francisco. E aí a história era o seguinte: Leão, um grande amigo e seguidor de São Francisco, era doido para pregar com ele. Tanto pediu, insistiu, encheu o saco, que Francisco levou para pregar. E lá se foram os dois abraçados, e abraçados andaram o dia inteiro pela vila. De tardinha, quando já estava escurecendo, aí Leão falou: pai Francisco, a gente não ia pregar? Nós já pregamos, respondeu Francisco. Não, eu estudei do Gênesis ao Apocalipse, eu estudei os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, até o mapa das 12 tribos eu decorei e nós não pregamos. Como não? Se nós abraçados, em paz com a gente, com o mundo, andamos um dia inteiro pela vila dando exemplo de amor, união, respeito e fraternidade. Mas é que a gente não falou nada, né, Francisco? Se for preciso, irmão, fale. Mas só se for preciso. E aí eu contei essa história Isso é uma coisa muito oportuna para os nossos dias. Aí eu contei essa história para o autor da peça, contei para ele e ele continuou. Se for preciso, irmão, fale.
mas só se for preciso. Eu achei que fosse preciso falar. A palavra com humor é meu instrumento de trabalho. Eu achei que fosse preciso. Me ouvir falar de um homem dessa grandeza por meio da alegria é um presente que vocês me dão no dia de hoje. Deus mora dentro de nós e por isso precisamos pregar através do exemplo. Mas cadê o riso que faz rir, a palavra de amor presente, os talentos que Deus dá a cada um de nós? Chaplin dizia que um dia sem riso é um dia perdido. Eu acredito que a qualidade de vida está diretamente ligada ao humor. Lembra lá atrás, no Gênesis, quando estava tudo escuro, aí Deus disse, e faça-se a luz, e a luz se fez. Qualidade de vida. Deus entendia das coisas. É lindo isso, né? E o Francisco também, você disse que você dialoga o Francisco com as questões atuais. Com as questões inclusive atuais. de ecologia. Inclusive de ecologia. Francisco, ele descobre que o Rio Doce, outrora doce, ao invés de levar peixe, sustento e vida, agora despeja no mar do Espírito Santo rejeito de minério, destruição e morte. E aí ele vem ao Brasil conversar com o ministro do Meio Ambiente. Ele só não consegue ser recebido, mas ele vem ao Brasil. E eu fiz uma pergunta, qual foi o teor da conversa, ele disse que é para ir a peça. Tem que ir lá ver a peça. Como é que foi a conversa? Não, ele não conversou com o ministro do Meio Ambiente, mas ele conversou com a secretária da esplanada dos ministérios, que é de uma impertinência só, como quase todo mundo que tem poder por aqui. Ainda dá tempo para mais uma música? Para a gente encerrar esse segundo bloco do nosso programa. Daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre Francisco de Assis, do Rio ao Riso, e também, quem sabe, você traz para a gente algumas indicações aí para o nosso amigo. Deve ter algum material na internet, né, para poder acessar, para te conhecer mais, né? Se é que é preciso, né, que você é muito conhecido. Claro que precisa. Vamos lá, então, com uma canção. Tiago, qual que você escolheu? Bom, eu escolhi uma agora que... hoje eu estou um pouquinho mais apaixonado, né? Ah, é? Isso é muito bom. Eu trouxe aqui Love of My Life, que é uma canção do Queen, né? Ficou muito famosa. E como eu já toquei muitas vezes isso, assim, emocionou muita gente, resolvi trazer ela. Muito bom. Também.